O programa a seguir tem classificação indicativa livre. As mãos correm pelo controle remoto. No ar, o avião brinca, faz acrobacias e desenha o céu. Os VANTs, veículos aéreos não tripulados, ou drones como também são conhecidos, ganham popularidade, seja como lazer ou para realizar pesquisas científicas. Os VANTs são aeronaves de qualquer tamanho, controladas à distância. No Ciência de hoje, vamos entender como esta tecnologia é aplicada em pesquisas científicas e também para melhorar a vida das pessoas. São mais de 2 metros entre a ponta de uma asa e a outra. O VANT foi desenvolvido para suportar o peso da máquina fotográfica e do piloto automático. Também foi equipado com um trem de pouso para a água. Este é um Piper, um dos 6 VANTs do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. Cada modelo foi desenvolvido para um uso específico e custa, em média, R$60 mil. Não é simples realizar a operação no campo. Você nunca tem uma pista adequada para operar com aviões com trem de pouso convencional. Então, uma das necessidades nossas é o monitoramento de borda de reservatório. Você tem um reservatório, você tem um espelho d'água gigantesco. Então, decidiu-se criar um hidroavião que tem a capacidade de decolar do próprio espelho da superfície do reservatório. Bom, isso foi feito para facilitar a operação em campo. E o outro modelo é um modelo que ele tem a capacidade de ser lançado da mão, você realmente lança o avião da mão e pousa também em qualquer lugar mais ou menos adequado. No CIMEPAR, os VANTs são usados para monitoramento atmosférico e imageamento aéreo para monitoramento ambiental. Inicialmente, a primeira ideia foi aplicar o VANT para realizar perfilamento de variáveis atmosféricas, principalmente temperatura, pressão, umidade do ar e vento. Essas informações são importantes em implementação de modelos de dispersão de poluentes na atmosfera, modelos numéricos que prevêem a direção de uma pluma de poluente emitida em um determinado ponto. Então, se você conhecer as condições do momento, condições de vento, temperatura do ar e tudo mais, a confiabilidade desse modelo aumenta muito. Numa segunda etapa, eles foram utilizados para fazer o monitoramento ambiental de bordas de reservatório, as áreas de proteção ambiental dos reservatórios, para prevenir contra invasão, desmatamento ou degradação dessa área. Para realizar estas tarefas, é preciso que os VANTs tenham um piloto automático, que é esta caixinha preta. O equipamento é responsável por todo o controle do voo. Ela desempenha todas as funções do piloto e, para isso, ela é equipada com um conjunto de sensores para identificar o que um piloto em terra identificaria. Ou seja, se o avião está em curva, se ele está voando horizontal. Quem faz esse papel é um sensor denominado, um sistema inercial, ele sente acelerações. Então, se um vento tira o avião da trajetória, inclina uma asa, ele corrige e mantém o voo nivelado. Ele é composto também por um GPS, porque o avião necessita saber no espaço onde ele está se deslocando. Ele tem sensores de pressão, que na verdade são utilizados para medir vento, direção e intensidade de vento e velocidade do fluxo de ar na aeronave para o piloto automático saber qual que é a velocidade de deslocamento do avião, deslocamento real do avião. Os VANTs do CIMEPAR também são usados pelo ITTI, o
o Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná, pioneiro no Brasil no uso em larga escala da tecnologia VANT. Olha, a gente tem uma parceria muito boa com o CIMEPAR, né? O CIMEPAR, ele desenvolve os próprios aviões, né? Hoje em dia, essas empresas que estão pesquisando, geralmente, elas têm os aviões próprios que fazem os trabalhos. Ali o CIMEPAR, né, ele desenvolve os próprios aviões para cada caso, né? Então, a gente tem uma possibilidade tanto de atuar em áreas alagadas, como é o pouso e decolagem na água. Esse mesmo avião possibilita o pouso na rodovia. No ITTI, os VANTs são usados para desenvolver produtos como modelos digitais de superfície e de terreno, modelos tridimensionais de terrenos e também as ortofotografias. A partir depois do voo, depois de ter feito o processamento, daí o que a gente tem? Você tem o terreno, que foi o modelo tridimensional que saiu desse processamento, e temos as imagens. Quando a gente combina a imagem com o terreno, a gente vai ter 3 produtos, então. Um produto é o modelo tridimensional do terreno, que é o que saiu. O segundo é o modelo digital de superfície, que é o modelo digital de superfície, ele tem todas as entidades que tem em cima do solo. Por exemplo, uma árvore, uma casa, todas as coisas que existiam acima do solo, eles vão estar nesse modelo digital de superfície. O modelo digital do terreno, a gente diminui o número de pontos e extrai todas as coisas que estão por cima do solo. Então, o modelo digital do terreno é só o terreno, o modelo digital de superfície é tudo que está acima do terreno. E essa combinação com a foto, a gente tem a ortofoto. Que daí a ortofoto é quando a gente tem um material, que é a fotografia do lugar, ou da tripa, onde passou a aeronave. Essa planificação dela, que é que se você chegar com uma régua em cima desse produto e pegar uma medida, essa medida vai ser real. Porque a gente corrigiu todas as distorções de altitude do terreno e todas as distorções das lentes e das câmeras. Então, essa planificação que vai gerar os produtos que a gente vai usar. Os produtos feitos pelo VANT servem como base para planejar, construir, reformar ou operar rodovias. Foi assim na implantação e pavimentação da Estrada da Boiadeira, um trecho de quase 19 quilômetros entre Tuneiras do Oeste e Cruzeiro do Oeste, no Paraná. O uso dos VANTs permitiu levantar a topografia, a vegetação e as características da região. Então, o que a gente faz? Na época, a gente cadastrou as propriedades, conseguiu retirar a área que seriam desapropriadas cada uma e, posteriormente a isso, a gente conseguiu avaliar as terras, né? Então, isso aí foi uma aplicabilidade em 2010 que a gente já conseguiu. O que acontece? Isso facilita muito, né, e dá muita agilidade no trabalho. O fato de você ir para campo, mandar a equipe de topografia, mandar a equipe de cadastro, isso a gente conseguiu encurtar o espaço, né, e suprir essa necessidade do DENIT, né, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, quanto a esse cadastro de propriedades, proprietários e benfeitorias que seriam desapropriadas para a implantação de uma nova rodovia. Quer dizer, uma forma de você fazer uma economia financeira para a finalidade do teu projeto, né, só que de uma forma alternativa. Porque, normalmente, se você fosse fazer... A gente precisa de produtos aerofotogramétricos. Vamos contratar uma empresa para fazer. Ou vamos levantar voo com um avião normal. A gente teria, talvez, o mesmo produto, só que custando 5, 6 vezes mais. Os modelos também foram essenciais para determinar o traçado da BR-135, que liga Minas Gerais e Bahia. Um trecho de 6 quilômetros entre Barreiras e São Desidério é marcado pela formação de dolinas. Estas crateras, que aparecem no solo, são resultado de um sistema kárstico. O rio subterrâneo vai abrindo espaço na rocha calcária e deixa o solo como um queijo suíço, todo furadinho. De tempos em tempos, a superfície cede, criando as dolinas. Os pesquisadores do ITTI estudaram as formações da região. Então a gente descia até lá embaixo, dentro
dessas crateras para fazer as sinalizações. Então a gente via o tamanho da dimensão delas, né? Via as alturas e a gente sinalizava e calculava todas elas antes da aeronave voar lá em cima, né? E a gente passou por várias delas, né? Até teve que fazer rapel nelas para você poder descer lá, porque não tinha acesso nenhum para você chegar lá embaixo. Os Vants realizaram voos para determinar a localização das dolinas e o tamanho das crateras. Com base na combinação das informações de terra e de ar, foi possível determinar o melhor caminho para a rodovia, perseverando as formações e garantindo a segurança da estrada. O produto Vant, né, nos deu essa possibilidade de dizer que o melhor caminho é manter a estrada atual, pelo atual traçado, e não tentar fazer um desvio como estava se pensando, né? Então, para órgãos ambientais, seja IAP aqui no Paraná, seja IBAMA a nível nacional, a gente tem conseguido solucionar problemas que seriam muito mais complexos de tais soluções, ou então seriam muito mais demorados se não fosse o Vant. No Mato Grosso do Sul, áreas de degradação foram localizadas com o uso da tecnologia Vant. A análise das imagens determinou também os pontos da rodovia com maior travessia de animais para desenvolver métodos de proteção da fauna. Nós identificamos áreas propensas à degradação, ou seja, haverá uma ampliação da rodovia, no caso a construção de acostamentos, né? E identificamos tanto o avanço das obras, quanto as áreas para serem demarcadas com passagens de fauna. No próximo bloco, vamos entender como os pesquisadores transformaram os dados levantados pelo Vant em produtos que servem para o monitoramento ambiental. Eles podem ser elétricos, com motores a combustão ou até turbojatos. Alguns são planadores, outros capazes de pousar até na água. Os Vants, veículos aéreos não tripuláveis, são versáteis. Na mão dos amadores são os aeromodelos, brinquedos para os momentos de lazer. Para os cientistas, são ferramentas para a coleta de informações. O Ciência mostra hoje como o ITTI, o Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná, aplica esta tecnologia para subsidiar o planejamento, a construção ou a reforma de rodovias. Esta caixinha preta é o piloto automático. Os operadores informam o equipamento os dados do voo, a altitude, a rota e as coordenadas de pontos para fotografia aérea. O equipamento que a gente utiliza para fazer os voos é uma aeronave com 3 metros de asa, entre a distância entre uma asa e a outra. E nele vai acoplado vários equipamentos de fotografia e de estabilidade. E existe um piloto automático. Então, quando a gente vai a campo, a gente instala esses equipamentos numa catapulta e lança ele. Daí o avião começa a voar dentro de uma rota já pré-programada por a gente. Por onde ele voar, ele vai tirando as fotografias. Aí, quando a gente chega no escritório, a gente junta essas fotografias dele, para poder fazer os modelos do terreno e fazer as fotografias para mapeamento.
Então, através disso, a gente gera os produtos, né? Antes da decolagem, os profissionais do ITTI realizam marcações em terra. Elas servem para melhorar os dados do GPS do avião e garantem a precisão dos dados. Um procedimento trabalhoso que exige cálculos, métodos específicos e, muitas vezes, caminhadas longas. Quando a gente vai começar a fazer o levantamento aéreo, a gente pega a área, mais ou menos, a gente vai fazer, e a gente tem uma ideia, mais ou menos, de onde vão ser as sobreposições das fotos. No planejamento de voo, quando as fotografias elas se encontram, você pega os pontos onde mais fotografias vão estar no mesmo ponto. Então, a gente densifica todos os lugares onde essas fotografias se encontram e tem o maior número de fotografias dentro de uma determinada técnica que também tem que ter, né? Correções de borda, correções de, sabe, lugares mais altos, lugares mais baixos. Quando tem grandes desníveis de relevo, a gente coloca pontos ali, que tudo isso é o jeito de você ajustar a geometria do solo para o nosso voo. Então, esses pontos, depois eles estarem lá, daí a gente vai lá e faz o levantamento de campo. E o levantamento de campo é um processo mais maçante do que o voo. Porque enquanto você consegue voar 30 quilômetros num dia com o avião, os rastreios de campo, para você conseguir melhorar eles, num dia você consegue fazer 30 pontos, né, usando bem as técnicas. E não é só chegar lá e rastrear, a gente tem que ir com os equipamentos para sinalizar. Então, são sinalizações de coisas que sejam identificados na foto depois. Fácil, sabe? Tem que olhar a foto, você tem que achar aquele ponto. Então, você tem que avaliar o terreno, o tipo do solo, para você ver que tipo de alvo você vai usar, qual o tamanho do alvo que você vai usar, qual que é o acesso que você tem àquele alvo quando você estiver trabalhando. Porque você vai lá, ficou lá no meio do mato lá, como é que eu vou chegar até lá, abrir uma picada, daí abrir uma clareira para ir lá medir. Então, são várias coisas que tem que fazer toda uma análise antes, e tudo que faz parte do estudo, né, antes de iniciar o projeto. Em algumas regiões, é preciso lidar também com a falta de informação das pessoas. Então, quando a gente estava fazendo as sinalizações lá em São Desidério, na Bahia, a comunidade ela é muito humilde, né, muito simples, são pessoas, né, que não têm ideia do que está acontecendo. E a gente foi lá para fazer as sinalizações no chão. E as sinalizações a gente fez com lonas amarelas e com cal, né? Tudo métrico e colocando lá. E a gente avisou alguns moradores locais sobre o que a gente estava fazendo a sinalização para fazer. Aí a gente avisou eles, falou, se vocês virem aqui, não removam, né? Porque a gente vai voar, explicou, né, toda a metodologia para eles, mais ou menos, assim. Eles, não, tudo bem. De repente, no outro dia a gente estava lá, estava passando um cara a cavalo. Daí ele falou, o outro morador lá da área está arrancando todos os alvos de vocês. A gente, mas por quê? Por que ele está arrancando? Ele falou que é feitiço para bruxaria, que vai acabar com a plantação dele. E ele falou que viu um OVNI voando lá esses dias aí, daí ele está preocupado com isso. A gente teve que refazer todo o trabalho porque os moradores locais tiraram toda a nossa sinalização de lá. Quando o Vantes decola, a equipe já determinou o roteiro do avião no ar. Durante o voo, o equipamento fotográfico não para. São centenas de imagens por minuto. Em um dia de voo, é possível fotografar uma área de 30 quilômetros quadrados. Pensando assim, que um dia de voo, quando ele pega, instala o equipamento e voa, ele consegue voar até 15 quilômetros para cada lado do ponto onde você está. Então, 30 quilômetros de rodovia por 500 metros. Isso é um voo de um dia de campo, com o Vante. Sem contar toda a mobilização, né? Que o processo de mobilização é juntar equipamento, testar, verificar e tal, controlar o tempo. Hoje vai dar voar, não tem nuvem, não sei o quê. Então, tem que pensar nessa pré-mobilização, que essa pré-mobilização é um negócio muito variado, que vai embutir tudo. Vamos trabalhar na Bahia. Não, hoje vai trabalhar lá no meio da Amazônia. Então por isso que esse é variado. Excluindo essa parte do variado, então a parte prática mesmo, depois que passou isso, em um dia consegue fazer, por exemplo, 30 quilômetros de voo. Daí acabou esses 30 quilômetros de voo, daí tem todo o pré-processamento, mais uns 3 dias, creio eu, para mais ou menos isso. E daí depois a avaliação do pré-processamento, mais uns 2 dias e depois o produto. Então, em 3 semanas é possível de fazer 30 quilômetros, mais ou menos, pensando assim. As fotos são feitas de altitudes entre 200 e 500 metros.
Como são feitas muitas imagens de cada pedacinho da Terra, é preciso de computadores potentes para trabalhar com as fotos. Então, quando a gente pega todas as fotos, o que acontece? O voo, ele tá acontecendo. Só que o clima, o vento, as nuvens e o sol são coisas que começam a variar, né, ao longo do trajeto. Daí o que acontece? A gente pega e faz todas as fotos, então a gente tem que fazer uma análise de cada foto. Por exemplo, se uma foto tiver com nuvem, então a gente tem que descartar ela, né? Se uma foto pegou muita vibração, de repente, por causa de uma rajada de vento na aeronave, vai ter que descartar a foto. Então, essas seleções acontecem para isso. Primeiro, você faz uma filtragem das fotos que ficaram boas e que não ficaram boas. E o segundo passo é fazer como se poderia dizer, um foto índice delas. Que daí, como cada foto tem a sua coordenada absoluta do momento da fotografia, nós organizamos ela de uma forma para fazer um foto índice, que toda essa combinação vai ajudar na hora do processamento para facilitar o processamento. No laboratório, os engenheiros fazem primeiro o pré-processamento das imagens. Depois as fotos são processadas. Quando chegar a hora do processamento, ele vai combinar as partes iguais, né? As partes homólogas entre uma foto e outra. São coisas correlacionadas entre elas, né? Quando você vê ele voando, você tirou foto da mesma coisa de duas perspectivas diferentes. Por exemplo, se tinha uma árvore aqui, ele tirou uma foto daqui, você vê um lado da árvore. E se a foto sair daqui, você vê o outro lado da árvore. Então, se você passar por uma correlação de imagens, ele talvez não encontre aquela árvore, porque você viu de dois pontos diferentes. Então, ele tem que achar coisas relacionadas que estejam no mesmo nível, no mesmo plano. Entende? Por isso que é interessante de fazer a marcação no chão, porque a marcação ele é uma marca que não vai mudar de foto para foto, independente da perspectiva. A parte do processamento é essa identificação, dele identificar entre uma e outra, identificar entre uma e outra, identificar entre uma e outra. Aí ele vai combinando e gera todos os vários pontos de conexão. Com esses pontos de conexão que ele começa a achar as altitudes entre elas. Aí, por isso que sai o modelo tridimensional do terreno, através desse processamento de identificação de coisas homólogas entre as fotos. Né? A partir das imagens, os engenheiros desenvolvem 3 produtos: modelo tridimensional de terreno, modelo digital de superfície e de terreno e ortofotografia. A partir depois do voo, depois de ter feito o processamento, daí o que a gente tem? Você tem o terreno, que foi o modelo tridimensional que saiu desse processamento, e temos as imagens. Quando a gente combina a imagem com o terreno, a gente vai ter 3 produtos, então. Um produto é o modelo tridimensional do terreno, que é o que saiu. O segundo é o modelo digital de superfície, que é o modelo digital de superfície, ele tem todas as entidades que tem em cima do solo. Por exemplo, uma árvore, uma casa, todas as coisas que existiam acima do solo, eles vão estar nesse modelo digital de superfície. O modelo digital do terreno, a gente diminui o número de pontos e extrai todas as coisas que estão por cima do solo. Então, o modelo digital do terreno é só o terreno, o modelo digital de superfície é tudo que está acima do terreno. E essa combinação com a foto, a gente tem a ortofoto. Que daí a ortofoto é quando a gente tem um material, que é a fotografia do lugar, ou da tripa, onde passou a aeronave. Essa planificação dela quer que se você chegar com uma régua em cima desse produto e pegar uma medida, essa medida vai ser real. Entende? Porque a gente corrigiu todas as distorções de altitude do terreno e todas as distorções das lentes e das câmeras. Então, essa planificação que vai gerar os produtos que a gente vai usar. Os mapas são usados como subsídio para criar, planejar e operar obras em rodovias. Servem para realizar o inventário florestal, cadastrar as propriedades a serem desapropriadas e outros diagnósticos. A gente está conseguindo chegar a produtos com 10, 15 centímetros de pixel, tamanho do pixel. Então, isso quer dizer que a uma certa altitude a gente consegue identificar os produtos até 10, 15 centímetros no solo. Né? Isso é uma coisa assim que ganha muito destaque, né? E ganha muita credibilidade nesses órgãos, né? Seja Ministério dos Transportes, seja DENIT, seja, enfim, IBAMA, IAP, porque você vê a seriedade. Né? A gente está aplicando uma tecnologia que está vendo uma grande resolução, e com isso a gente está transformando isso em benefícios, né, não só para o órgão IAP e IBAMA analisar, mas também
para a agilidade que cada um de nós precisa, né, em sua respectiva área. As imagens feitas com VANT são mais atuais do que as de satélite e têm qualidade e resolução maiores. Porque o produto VANT, ele não tem defasagem temporal, né? A gente faz o voo, a gente trabalha com os produtos atuais, né? O que acontece? Imagens do Google ou então imagens de satélite, a gente não tem com certa atualidade, né? A gente pega de um ano anterior, de meses anteriores, e com as imagens do VANT você consegue saber realmente o que está acontecendo naquele período, né? Então, para nós tem sido muito importante, para nós tem sido uma aplicação, né, de uma inovação tecnológica que, desde os anos de 85, vem cada vez mais se aprimorando no Brasil. O ITTI é pioneiro no Brasil no uso profissional e em larga escala da tecnologia VANT. O método usado na UFPR é ágil e reduz custos, o que encurta o prazo de obras. Acredito que é uma tecnologia que veio para ficar, né? Ele tem sido cada vez mais utilizado, tem sido cada vez mais, assim dizendo, motivo de debate entre comunidade acadêmica, entre órgãos regulamentadores como a ANAC, e já está sendo usado pela Diretoria Nacional, né, DNPM, que é a parte de minerais, está sendo utilizado muito por empresas de aerolevantamento, né, como também uma forma de pesquisar mais a tecnologia, mas, porém, cada um tem seu campo, né? Não vamos dizer que a aerofotogrametria convencional está ameaçada, porque acredito eu que ainda é muito cedo para isso, né? O Brasil, o país, ele tem que evoluir muito em termos de regulamentação, tem que evoluir muito em termos até próprio dos equipamentos, né, da miniaturização dos equipamentos, para depois chegar numa comparação entre o sistema convencional, feito com aeronaves convencionais, e com o sistema VANT. Os VANTs ainda estão em fase de regulamentação pela ANAC e Anatel. Por enquanto, podem ser usados por pesquisadores e universidades. As aplicações para a ciência são inúmeras, desde o monitoramento da atividade de vulcões até medições de diferentes componentes da atmosfera. No caso dos VANTs, o céu é o limite. A aplicabilidade do VANT, ela é enorme, né? Seja para planejamento, seja para produto, né, que são os mapas, ou seja também para você ter uma capacidade de compreender melhor o trabalho que você está realizando. Porque o que a gente está desenvolvendo, o que a gente está estudando, a gente está, né, gastando muito tempo nosso para conseguir fazer, e você vê um resultado fidedigno com a realidade, aí é um momento que você se sente satisfeito pelo que você está fazendo, né?